Bom, a gente citou aqui o Carlos Bolsonaro, né, que deu uma alfinetada no Ricardo Nunes, mas a gente não falou sobre a alfinetada que ele deu no Romeu Zema. E é interessante esse posicionamento porque a gente fala muito sobre essa disputa, né? O que, que realmente é a direita, o que, que a extrema-direita representa e o quanto eles reclamam desses liberais que querem tirar uma casquinha nas eleições. E aí, Carlos Bolsonaro escreveu: veremos todos aqueles liberais exaltados e espumando pelos cantos da boca ou só quando o sistema determina. Nada do ocorrido é novidade para ninguém de bom senso, apenas entendamos a cada dia o que há, os permitos e os porquê, e não sou eu que digo. Difícil entender, né, e traduzir o que o Carlos Bolsonaro fala, né, Thales? Você consegue entender, claro, aí o que Carlos Bolsonaro fala, mas ele critica o Zema por não apoiar o candidato do PL, o que está no meio dessa briga toda que ele colocou nas redes sociais é isso, né? Ele não apoiar o candidato do PL. E nesse final de semana ele estava junto com o Alexandre Calil, o ex-prefeito de Belo Horizonte, e aí no palanque do Mauro Tramonte, do Republicanos, que é o candidato que tem o apoio deles. E aí Carlos Bolsonaro indignado, porque Zema, de certa maneira, gosta de se dizer bolsonarista, né? E aí ele pega e faz algo dessa maneira, que faz com que Carlos Bolsonaro fique muito incomodado. O Carlos se acha proprietário do pai, até contra a, a Michele, às vezes contra algum irmão, e especialmente contra os aliados. Ele é o proprietário do pai. Ele se sente assim, ele acha que ele elegeu o pai em 2018 com o trabalho nas redes sociais, e realmente ele teve um trabalho importante para a eleição do pai, com o uso de fake news, dessas sensacionalismo, né, esse linguajar maluco dele que a gente não entende muito. E isso daí fez sucesso na internet, especialmente na época do Olavo de Carvalho. Ele e o Olavo de Carvalho faziam uma festa, ainda tinha aquele Weintraub, tinha essa turma raivosa, né? Ele era o rei dos raivosos e continua no na mesma toada. Né? Não, não, Para ele, liberal é progressista, progressista é liberal. Então, mas do ponto de vista econômico, ele apoiava o Paulo Guedes, que é um liberal. Então, o linguajar dele é confuso, não dá para entender direito o que diz o Carlos Bolsonaro. O que dá para entender sempre é que ele trabalha com o fígado e é ao lado do fígado do pai. Ele é a bilis do pai. Quando o pai precisa soltar bilis em alguém, está lá o Carlos Bolsonaro para jogar no ventilador. Mas não, cada vez menos importância política à medida que o pai é, se tornou inelegível e possivelmente vai acabar inelegível na prisão, coisas assim. E aí o Carlos Bolsonaro vai perder completamente importância. Ainda sobrevive ali a Michele, sobrevive talvez o Flávio, talvez o Eduardo, não sei, mas o Carlos vai para a tendência é ele ir para o lixo da história. Ô, Josias, essa questão do Zema, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na verdade, não é o governador de Minas, mas tem a ver com as eleições municipais. E o quanto a extrema-direita, né, quer se apropriar aí dessa questão de Minas. Como é que você vê esse cutucão do Carlos Bolsonaro a Zema e que impacto isso tem? O Carlos Bolsonaro ele fala num idioma muito parecido com o português, né? E precisa sempre de uma tradução. Mas aqui claramente ele está eh, ele está acotovelando o Romeu Zema, porque o Zema se juntou no mesmo projeto político com o Calil, o Alexandre Calil, que lá atrás ele foi prefeito de Belo Horizonte e em 2022 ele se juntou ao Lula, apoiou o Lula, estava na campanha presidencial contra o Bolsonaro, inclusive fazendo ataques muito ácidos ao Bolsonaro, né? E o Carlos Bolsonaro ficou irritadíssimo, porque o Zema não está com o candidato dele. Ele lá em Belo Horizonte apoia o Carlos Bolsonaro, um deputado estadual do PL que se chama Bruno
Engler, que é bolsonarista até a alma, né? E o Zema se juntou com Alexandre Calil e ambos estão apoiando um apresentador de TV que está, aliás, liderando as pesquisas, se chama Mauro Tramonte, e é de um partido que é simpático ao Bolsonaro, que é o Republicanos, que é o braço partidário da Igreja Universal, mas o Carlos Bolsonaro não se conforma que o Zema esteja contra o candidato dele, lá em Belo Horizonte, e mais grave do que isso, no mesmo palanque do Alexandre Calil. Então ele vem com esse linguajar pesado e muito provavelmente não vai surtir grande efeito em Belo Horizonte, porque ali o eleitor parece estar dando de ombros para o candidato do bolsonarismo lá, ou supostamente mais identificado com o bolsonarismo, que é esse Bruno Engler, né? Tanto que o Datena local ali, o apresentador de TV, está liderando esse Mauro Tramonte. Mas o Carlos Bolsonaro, ele faz questão de cutucar aqueles que não seguem, porque ele acha que o Bolsonaro não precisa de aliados. Bolsonaro precisa de servos, de devotos que sigam incontestavelmente, sem nenhuma ressalva, a liderança do pai. Quando isso não acontece, é o caso agora do Romeu Zema, ele faz questão de realçar, vai às redes sociais e espizinha esses que ousam contrariar o bolsonarismo nas suas praças, né? Mas o Zema tem a pretensão de herdar os votos do Bolsonaro na sucessão de 2026, mas ele já se deu conta de que não é o herdeiro natural desse eleitorado. O Bolsonaro prefere o Tarcísio de Freitas. Então ele já está dizendo em privado, e até já deu uma outra declaração também em público, que ele quer participar da disputa de 2026, ainda que seja na posição de vice. E ele não é um vice negligenciável, não, para essa ala conservadora. Ele foi reeleito em Minas Gerais, tem lá uma aprovação, segundo a pesquisa Quest, superior a 60%. A sua administração é bem aprovada em Minas Gerais. Então, não é um personagem que o bolsonarismo possa negligenciar. Mas o Carlos Bolsonaro, como disse, ele acha que o pai só precisa de aliados incondicionais, que sejam servos e não ousem contrariar o projeto bolsonarista em nenhum milímetro.